Pessoal, vamos lá. Resolução da lista, tá? Que vai ajudá-los no estudo da prova global. Eu vou começar pela questão 2, porque a questão 1 nós fizemos em sala, então ela está sanada a dúvida, tá? Então vamos lá. Questão 1. A questão 2, desculpa. A questão 2 era fala, sendo A. Então ele dá o valor de A, que é essa coisa horrenda aqui. Depois fala o valor de B, ok? E por fim ele pede para calcular o valor de A mais B. Bem, eu quero calcular o valor de A mais B. Para isso, eu vou calcular separadamente o valor de A e depois calcularei separadamente o valor de B, para que depois a gente soma os dois valores. Some os dois valores, tá bom? Então vamos lá. A. O A é menos 2 elevado a menos 3. Bem, quando o expoente está negativo, eu inverto a base para o expoente ficar positivo. Então, o menos 2 vai virar menos 1 meio. Quando eu inverto a base, o expoente fica positivo, ok? Menos 1 terço, já poderia fazer o jogo de sinal, vou fazer bem devagarzinho aqui, tá? Mais. Aí aqui, galera, posso fazer duas formas, tá? Primeira forma, eu posso inverter aqui, tá dentro do parênteses, depois calcular o elevado a 3. Mas, porém, eu vou usar a propriedade de potência aqui para a gente relembrar. Eu posso potência da potência e eu multiplico o expoente. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 3. Tá? Vou escrever aqui e fazer mais devagarzinho. 2 elevado a menos 3. Mais um número elevado a zero. Qualquer número que seja elevado a zero, seja ele positivo ou negativo, vai dar igual a 1. Beleza. Resolvendo 1 terço elevado a 3 é multiplicar meio elevado a 3. É multiplicar meio vezes meio vezes meio. Tudo negativo. Multiplicação de fração, multiplicar os numeradores com numeradores, que vai dar 1. E denominador com denominador. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Depois a gente faz o jogo de sinal, ó. Menos com esse menos, mais com esse menos, menos. Mas aqui já daria para ver que o sinal dá negativo, porque quando o expoente é ímpar, o sinal da resposta é o mesmo da base. Então, se a base é negativa, o resultado vai ser negativo, pelo expoente ser ímpar. Agora, revisando o que nós vimos lá atrás. Se o expoente fosse par, o resultado ia dar positivo sempre, tá bom? Então, ficou menos 1 oitavo. Menos, com esse menos aqui, vai dar mais, beleza? Vai ficar mais 1 católico, 1 terço. Expoente negativo, inverto também, vai ficar meio elevado a 3, tá? 3 positivo, mais 1, ok? Meio elevado a 3 vai dar 1 oitavo, né? Acabamos de fazer o cálculo aqui. Como a base é positiva, o resultado fica positivo também. Mais 1. Ok. Aí aqui, pessoal, vamos fazer a soma agora das frações. Soma na fração. Eu tenho 1 oitavo positivo com 1 oitavo negativo. Posso zerar esses valores, tá? Vai dar 0 aqui, porque 1 oitavo positivo com 1 oitavo negativo vai zerar, tá? Continuando agora a soma. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Continuando a soma. Agora eu vou somar 1 terço com 1. Quando eu vou somar a fração, eu preciso que os denominadores estejam iguais. Estão iguais? Não. Então eu vou multiplicar por 3 aqui embaixo para virar 3. Para ficar os denominadores iguais. Sim. Se eu multiplico embaixo, necessariamente preciso multiplicar em cima. Ok? Então aqui, ao invés de ficar 1, vai ficar 3 sobre 3. Como os denominadores são iguais, eu mantenho o denominador e somo em cima. 1 mais 3, que deu 4. Então meu A é esse bisonho todo aqui. O A é igual a 4 terços. Ok? Vamos fazer a B aqui agora. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui para separar os dois. O B é 4 terços elevado a menos 2. Então, vou inverter. Vai ficar 3 sobre 4 elevado a 2. Expoente negativo, eu inverto a base, expoente fica positivo. Aqui dentro, muitos estavam errando assim na sala, tá, pessoal? Com o expoente negativo, eu inverto aqui dentro? Não, eu só posso inverter quando tiver uma fração dentro. O que isso constitui? Constitui que eu preciso operar aqui dentro, primeiro dentro da fração.
Bem, só posso operar quando os denominadores são iguais. Vou fazer aqui mesmo, tá bom? Então, multiplicar por 3 aqui embaixo para ficar igual e multiplico por 3 em cima. Então, ao invés de ficar 2, vai ficar 6 sobre 3. 6 sobre 3, eu mantenho o denominador, que é 3, e opero em cima, que vai ficar 6 menos 2, que vai dar 4 elevado a menos 3, tá? Dividido. Eu vou resolver essa potência aqui, ó. 2 elevado a 2, 4. Então, vai ficar 4 sextos elevado a menos 6. Continuando aqui, tá? Com o expoente negativo aqui, eu vou inverter. Não vou nem resolver essa potência aqui ainda, tá? 3 a quarta elevado a 2 vezes, inverto, 3 a quarta elevado a 3, dividido. Aqui dentro de parênteses, pessoal, é 4 sobre 6. Tanto o numerador quanto o denominador é par. Então dá para simplificar. Eu peguei uma cor péssima. Dá para simplificar aqui tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, isso daqui vai resultar em 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. Isso tudo elevado a menos 6 ainda, tá? Ok. Chegamos numa parte, deixa eu só colocar tudo positivo, só para vocês olharem. Precisaria? Não, mas só para vocês olharem uma coisa aqui, tá? Inverto a base aqui, porque o expoente está negativo. Beleza. Daria para eu resolver cada potência dessa? Daria. Por exemplo, 3 quartos elevado ao quadrado é elevar o 3 ao quadrado e o quarto ao quadrado. Daria 9/16 avos. Aqui, o que é 3 quartos elevado ao cubo? É fazer o 3 ao cubo, vai dar 27, sobre 4 ao cubo, que dá 64. Porém, percebe que vai ficar um número grande? Então, as propriedades de potências servem justamente para que eu faça o quê? Pule essa parte, deixar o número muito grande e opere os números de uma forma menor. Bem, aqui as bases são iguais. Não estão multiplicando? Então, bases iguais. Potências de bases iguais, conserva a base e eu somo os expoentes. Então, vou fazer aqui, ó. Conserva a base, 3 quartos. E somo o expoente. 2 mais 3, 5. Isso tudo dividido por 3 sobre 2 elevado a 6. Beleza, professor. Chegando uma parte aqui, que se você perceber, não tem como aplicar a propriedade de potência da divisão. Porque as bases não são iguais. Eu tenho uma base aqui 3 quartos e uma base aqui 3 meios. Bem, vamos usar a propriedade 5, se eu não me engano, como eu passei para vocês, tá? Se eu tiver aqui, ó, A sobre B elevado a M. Isso aqui é a mesma coisa que pegar o numerador e elevar a M, e pegar o denominador e levar ao mesmo expoente. Então, vou fazer isso para essas duas frações. Vou colocar aqui na frente, porque eu não sei se vai dar espaço aqui. Não, não vai dar espaço. Então, eu tenho que comer um pouquinho de espaço aqui, tá? Depois eu vou apagar aqui essa propriedade de potência para dar espaço. Bem, vamos lá. Beleza. Então, vou fazer 3 esse lado aqui, ficar 3 a quinta, dividido por 4 a quintas. Isso tudo ainda dividido pela fração 3 a sexta sobre 2 a sexta. Beleza? Agora, olha aqui. Vamos lá. Vamos prestar atenção aqui numa coisa que eu vou fazer. Esse 4 eu vou deixar ele como potências de base iguais. Esse 4 aqui, eu vou transformar ele como 2 ao quadrado. Vou apagar aqui. Então, no lugar do 4, eu vou colocar 2 ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Porque o 4 eu posso escrever ele como 2 elevado a 2, que isso é 4. Como 2 elevado a 2 está elevado, o 4 está elevado a 5, então o 2 elevado a 2 também precisa estar elevado a 5, tá bem? Bem, eu multiplico o expoente aqui, vai ficar 2 elevado a 10. Então ficou 3 elevado a 5 sobre 2 elevado a 10, dividido por 3 elevado a 6 sobre 2 elevado a 6, tá? Potência aqui, ó, multiplica os expoentes. Bem, agora eu posso usar a propriedade de potência. Esse numerador está dividindo esse. E esse denominador está dividindo esse. Conserva a base e subtrai expoente. O de cima, esse menos esse. Tá? Ficar 3 elevado a 5 menos 6. 5 menos 6, menos 1. Sobre 10 elevado a 2, dividido por 10,
2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 6. Conserva a base, subtrai expoente. 10 menos 6, 4. 4. Coloquei um 10 ali, de tonhonhon que sou. 4. Beleza. Agora eu posso resolver. Tá vendo que eu resolvi de forma pequena? 2 elevado a 4, 16. Então vai ficar 3 elevado a menos 1 sobre 16. Bem, o número que está com elevado a expoente negativo tem que inverter. Mas repare que quem está elevado a menos 1 não é o 3 sobre 16, é só o 3. Porque tudo faz a diferença por causa do parênteses. Se tivesse o parênteses, quem estaria elevado a menos 1 seria toda a fração. Então, por esse motivo, eu vou inverter somente o 3. Como o 3 está no numerador, ele passa para o denominador. Vai ficar 1 em cima, porque tem que ficar algum número em cima, sobre 3 elevado a 1, que é 3. Então, estava no numerador, passou para o denominador. 1 sobre 16 vezes 3 vai dar 1 sobre 48. Tá bom? Esse aqui é meu B. Agora tem que fazer o A mais B. O A mais B é justamente pegar 4 terços mais 1 sobre 48. Tá? De novo, para somar fração, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Bem, professor, eu não sei qual que é o número que eu multiplico para eles ficarem iguais. Bem, se você não lembra, coloque na propriedade, faz o MMC de 3,48. Estou fazendo o MMC de 3,48 aqui. Ó. Depois eu vou apagar também, tá? Dividindo por 2, porque é par, fica 3,24. Por 2, fica 3,12. Por 2, fica 3,6. Por 2, fica 3,3. Por 3, fica 1,1. Então, o MMC é a multiplicação desses números. Ok? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 48. Então, o MMC é 48. Certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os dois números têm que virar 48. Tá bom? Vou abrir um parênteses aqui para a gente fazer isso mais rápido. Tá? Repare que o 48 está na tabuada do 3. Por que eu sei? Porque 4 mais 8 é 12. Então, 12 é um número múltiplo de 3. Então, 48 é um múltiplo de 3. Quando o número for múltiplo do outro, então o MMC sempre é o maior dos números. Tá? Então, para virar 48, eu tenho que multiplicar isso aqui por 16. Se eu não souber, pego 48 e divida por 3. Então, multiplico em cima também. Tá? Então, agora, os denominadores são iguais. Mantenho o denominador, que é 48, e somo em cima. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, esse cima aqui ficou 64. 64 mais 1, 65. Pronto. Final. Questão 2 resolvida, tá? Questão 3. Essa questão acho que vai ser a mais demoradinha, 2, tá? E um pouco para frente lá. Questão 3. Questão 3 fala o seguinte: classifique verdadeiro e falso. Letra A é falsa, porque 4 elevado a 5 elevado a 2, isso aqui vai multiplicar o expoente, vai ficar 4 elevado a 10. Então, isso aqui vai ficar 4 elevado a 10. E aqui não tem um parênteses, então quem está elevado a 2 é só o 5. Então, é 4 elevado a 25, que é justamente 5 elevado a 2. Então, essas coisas não são iguais, e sim diferentes. Por isso que é falsa a igualdade. Aqui, 4 elevado a 5 elevado a 2 é 4 elevado a 10, porque eu vou multiplicar o expoente. Vamos ver se é igual. 2 elevado a 5 também é 10. Então, isso é verdadeiro. Ou seja, não importa a ordem que esteja aqui. Tá bom? Isso aqui é justamente a propriedade 4. Quando eu tenho dois números multiplicando dentro, elevado ao expoente, eu posso fazer cada um elevado ao mesmo expoente. Por isso que é verdadeiro isso aqui. Tá? Segunda, a letra D. Isso aqui é falsa. Produtos notáveis, tá, pessoal? Isso daqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Ou seja, 2 mais 6 vezes 2 mais 6. Essa divisão é a mesma coisa da propriedade da letra C. Quando tem dois números dividindo, eu posso fazer cada um elevado ao expoente. Por isso que é verdadeiro. E essa F é falsa justamente por causa da letra D. Ok? 4. Escreva como única potência. Beleza. Eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3x menos 1 vezes 2 elevado a 5x menos 4. Ou seja, não estou multiplicando potências de bases iguais, então conservo a base e somo expoente. X mais
3x menos 1 mais 5x menos 4. Quando eu for somar algebricamente, eu somo os termos semelhantes, x com x, e os números que não acompanham x com os números que não acompanham x. X com 3x, 4x, com 5x, 9x. Ok? Somei os termos semelhantes aqui. Menos 1 com menos 4, menos 5. Final. Tá? Aqui, tenho potência da potência, então tem que multiplicar os expoentes. Vai ficar 3 elevado, 2 vezes esses dois termos. 2 vezes menos 2x, vezes menos x, menos 2x. 2 vezes 4, 8. Tá? Aqui tem um erro, isso aqui tem que ser um 5, tá? Tem um erro aqui, tá? Então, vou considerar isso aqui como 5. Então, beleza. Aqui eu tenho primeiro uma divisão de potência de mesma base. Na divisão, eu conservo a base e subtrai expoente. Então, vai ficar 3x mais y, menos todo esse expoente, menos 4x mais 2y. Posso fazer direto? Posso, porque como isso aqui está multiplicando, aqui está dividindo e aqui está multiplicando. Na multiplicação de bases iguais, somos expoente. Então, na divisão, subtrai, e na soma, e na multiplicação, soma. Tá? Esse menos aqui em cima, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se não vai atrapalhar a de baixo. Tá? Esse negativo aqui fora faz com que todos os sinais troquem, tá? Esse menos aqui é justamente achar o oposto do número. O oposto é justamente o sinal trocado. Então vai ficar 3x mais y mais 4x menos 2y mais 5x menos 4. Somos termos semelhantes, os x com os x e os y com y. 3x com 4x, 7x. 7x com 5x, 12x, tá? Ok? Agora, y com menos 2y, menos y. Sinais diferentes, subtrai. E sobrou só um menos 4 aqui, tá? Zé, final da resposta, tá? Letra D de dado. Vou fazer primeiro dentro do parênteses. Aqui não está multiplicando, então conserva a base e soma o expoente. 4 mais 6, 10. Dividido. Bases iguais, conserva a base, soma o expoente, elevado a 8. Agora, como está dividindo, conserva a base, bases iguais e subtrai o expoente. Ok? Aqui, letra E de elefante. Ah, professor, por que está dando isso aqui com x diferente de zero? Porque aqui vai ter uma divisão. E não existe dividir um número por zero. Não é que não existe. É indeterminado. É impossível de a gente determinar o valor da divisão por zero. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, potências de mesma base multiplicando. Conserva a base e soma o expoente. Vai ficar x elevado a 4 mais 2 mais 3. Vai dar 9. Só que aqui dentro ainda está elevado a 2. Dividido por potência da potência, multiplica os expoentes. X elevado a 20. E aqui eu, como vocês podem perceber, vou multiplicar também. Vou continuar do ladinho aqui, tá? Multiplicando o expoente, vai ficar x elevado a 18, dividido por x elevado a 20. Conserva a base, subtrai o expoente. 18 menos 20, menos 2. Ok? Aqui, letra F. Igual nós fizemos aqui, pessoal. Vamos fazer tudo junto, tá? Multiplicando, a gente soma. Então, fica, conserva a base, soma o expoente. 2x menos 1 mais x mais 2. Mas, opa, esse 2 está dividindo. Não é a mesma base? Então, eu vou subtrair o expoente. Menos todo esse expoente. 3x menos 2. Tá? Vou fazer o jogo de sinal aqui dentro do parênteses. Então, menos fora do parênteses, troca todo mundo de sinal. Vai ficar 2 elevado a 2x menos 1 mais x mais 2 menos 3x mais 2. Bem, agora somando os termos semelhantes. 2x com x, 3x com menos 3x, zerou os termos com x. Ok? Menos 1 com mais 2, 1. Com mais 2, 3. Então vai ficar 2 elevado a 3. Ok? Seguindo. Tudo aqui bases iguais. Então vou conservar a base e vou somar o que estão somando e subtrair o que estão dividindo. Vamos fazer em cima primeiro, tá?
Porque aqui está embaixo multiplicando, às vezes vai confundir um pouco a cabeça de vocês. Conserva a base, soma expoente. 2 mais 3, 5. Dividido por, conserva a base embaixo e soma expoente. 1 mais 0, 1. Como está dividindo, conserva a base, subtrai expoente. 5 menos 1, 4. Vocês estão ouvindo aqui o funcionário do meu da minha cadelinha latindo, tá? Não leva mal não, ok? Que ela fica doida de noite. Vamos lá então. Aqui pede o seguinte, simplifica a expressão. Simplificar isso daqui. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem a palavra simplificar, reduzir, que são sinônimos, é justamente na matemática, tá? É justamente você pegar isso aqui que está enorme pra caramba e fazer ele ficar menor, tá? Como está multiplicando aqui, pessoal, a dica que eu dou sempre, quando está multiplicando vários números, quando está multiplicando, dividindo, é fatorar todos eles. Então, vou fatorar todo ele. Vou fatorar 81, 1024, 512, ok? Fatorando primeiro 81. Vou colocar bem aqui, ó. 81. Bem, ele não é par, então não dá para dividir por 2. 8 mais 1, 9. Então dá para dividir por 3. 81 dividido por 3, não vou fazer a chavinha aqui, mas dá 27. Pois 27 também é ímpar, dá para dividir. Desculpa, uma vez que ele é ímpar, quando eu for dividir, ele nunca se torna par, tá bom? Então não vai ter problema, tipo assim, se der uma divisão de um ímpar por um número, se der par, é que você fez alguma coisa errada, tá bom? 27 dividido por 3, 9. Dá para dividir por 3, dá 3. Dá para dividir por 3, dá 1. Então, 81 é 3 a quarta. Então, no lugar desse 81, vou colocar 3 elevado a 4. 1024 é par. Dá para dividir por 2, que dá 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Abaixando. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 1024 é 2 elevado a 10. Porque tem 10 2 aqui, tá bom? Então, no lugar do 1024, vou colocar 2 a 10. Mas cuidado, pessoal, porque o 1024 está elevado a 4. Então, esse 2 a 10, que representa o 1024, também tem que ficar elevado a 4, tá? Agora, vamos pegar um pouco de carona. Esse 512 está fatorado aqui, ó. Ele é daqui para baixo. Então, 512 é 2 elevado a 9. Ou seja, 2 elevado a 9, que é o 512, mas como 512 está elevado a menos 3, então 2 elevado a 9 está elevado a menos 3 vezes. Esse 2 já está fatorado, 2 elevado a 8, sobre... Opa, deixa eu refazer essa linha aqui, que ela saiu meio danadinha, mas se dá para fazer aqui... Não tem o segurado Shift. Beleza. Aqui eu vou multiplicar o expoente, tá? Então vai ficar 2 elevado a menos 2. E aqui, ó, eu vou utilizar a propriedade de potência que nós fizemos aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando está multiplicando, eu posso fazer com que cada um desse fator eleve ao expoente aqui fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 elevado a 10 e elevar a 2. E vou pegar também o 3 elevado a 2 e vou elevar a 2. Ah, professor, por que a gente não resolve? Porque está tudo ó, na potência de base 2 e base 3. Agora eu vou multiplicar o que der para multiplicar aqui. Tá? Dá para colocar aqui embaixo? Dá. 3 elevado a quarta. Multiplica que o expoente vai ficar 2 elevado a 40. Multiplica o expoente que vai ficar menos 27. E aqui vai ficar 2 elevado a 8. Ok? Sobre 2 elevado a menos 2. 2 elevado a 20. Vezes 3 elevado a quarta. Beleza? Agora vamos fazer aquela delícia que nós fizemos. Bem, em cima, vamos conservar a base que dá para conservar, que são iguais, e somar expoente. Ok? Então, repare o seguinte, que em cima não tem nenhuma base igual. Então, eu vou conservar... Desculpa. Perdão. Não tem nenhuma base igual dos 3. Então, eu vou deixar o 3 quieto. Como tem base 2, vou conservar a base do 2 e vou somar expoente. 40 com menos 27. Somar número negativo é subtrair, tá? 40 menos 27 vai dar 13. Com mais 8, 21. Ok? 21 deu aqui. Ok? Embaixo,
potência de base 2. Conservar a base, somar expoente. Então vai ficar 2 elevado a 18, que menos 2 mais 20, 18. Vezes 3 a quarta. Ok? Tudo bem? Agora resolvendo. Tem uma divisão aqui, não tem? Tem essa divisão por essa. Eu vou dividir as bases iguais. Então vou conservar a base do 2, vou subtrair o expoente. 21 menos 18, 3. E aqui eu tenho 3 elevado a quarta dividido por 3 elevado a quarta. Vai dar 1. Tá? Porque são divisões de coisas iguais. Então, essa monstruosidade toda deu 2 elevado a 3, que é justamente 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Agora, esta 6. Essa 6 aqui, pessoal, já vou falando para vocês. Não vai cair na prova. Porém, eu quero que vocês, mesmo eu falando isso no vídeo, eu quero que vocês prestem muita atenção e tentem fazer ela, passo a passo, porque é muito importante para o aprendizado de vocês, tá bom? Primeira dica que eu dou. Reparou que os expoentes estão somando? E tem variável? Então tem que fazer o Michael Jackson da propriedade de potência. O ao invés de ir, eu vou voltar. Tudo bem? Ou seja, quando tem potências de base iguais multiplicando, o que eu faço? Eu não somo expoente? Então, se tiver somando o expoente, eu posso voltar para trás. Que é o Michael Jackson, Moonwalker. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui não está somando, está x mais 1. Então eu vou retornar. Vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Por quê? Conserva a base, somos x mais 1, voltou para cá. Menos. Professor, mas isso aqui está negativo. Não tem problema. Vamos fazer na parte da soma também. Vai ficar menos 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 2. Ok? Mais 5 elevado a x. Isso tudo ainda sobre 5 elevado a x vezes 10, tá? Pessoal, isso daqui, eu odeio falar isso, eu odeio. Mas é receita de bolo. Sempre quando acontece isso, a gente quer simplificar, resolver, quando está somando, subtraindo, multiplicando, não. Porque se tivesse tudo multiplicando, eu conservaria a base e somaria isso, e somaria os expoentes. Mas não está multiplicando, estão somando. Então isso aqui é uma receita de bolo mesmo. Desmembra isso, aí você vai fazer aqui agora. Isso daqui é uma matéria que a gente vai ver justamente no bimestre que vem. Mas vocês viram ano passado com o Cirso. Repare que todos os fatores, repare que todas as parcelas têm o mesmo fator. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o tira essa loucura de dizer que não te quero. Vou colocar em evidência o 5 elevado a x, tá bom? Então eu coloco 5 elevado a x, que é o termo comum para os três fatores de evidência. Dentro do parênteses eu vou colocar justamente quem o 5 elevado a x está multiplicando. Esse 5 elevado a x está multiplicando 5 elevado a 1, que é justamente 5. Esse 5 elevado a x está multiplicando 5 elevado a menos 2, mas tem um negativo aqui, menos 5 elevado a menos 2. Opa! E quem que esse 5 elevado a x está multiplicando? Quando não tem nada é o 1, mais 1. Bem, por que eu faço isso, professor? É uma escrita da mesma coisa de cima, ó. Porque o parênteses eu não faço distributividade, ó. 5 elevado a x vezes 5 voltou para cá. 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 2 voltou para cá. 5 elevado a x vezes 1 voltou para cá de novo, tá? Aí, pessoal, pelo amor de Senhor Jesus Cristo, eu não poderia cortar esse número com esse. Eu não posso fazer isso. Nem que a vaca tussa, tá? Não posso fazer isso de maneira nenhuma. Eu só posso simplificar o de cima com o de baixo se estiver multiplicando. Isso está multiplicando isso tudo. Então, posso cortar fator. Corto esse fator com esse fator. Pronto. Eliminei o 5 elevado a x. Ok? Então, isso aqui sobrou 5. Já vou inverter essa base que precisa resolver. Vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2 mais 1. E esse sinal fica para fora, porque não está dentro do parênteses, tá? Isso tudo sobre 10. Resolvendo primeiro a potência aqui em cima. Vai ficar 5 menos 1 sobre... Ah, tá. Desculpa aqui, pessoal. Vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui, tá? Ó, 5 com mais 1, 6. Menos 1 sobre 25. Isso tudo ainda elevar sobre 10, tá? Isso tudo ainda sobre 10. Beleza. Agora, primeiro, tem que subtrair essa fração em cima. Para subtrair, eu preciso que os denominadores sejam iguais.
Vou colocar o aqui embaixo, multiplica aqui em cima e embaixo por 25, e aqui em cima também por 25. Então, o que era 6 virou 150 sobre 25, tá? Porque 25 vezes 6, 150. Os denominadores são iguais? Mantém o denominador, que é o 25, e soma o numerador. Subtrai nesse caso, né? 150 menos 1, 149. Fechou? Vai dar 150, isso mesmo. Menos 1, 149. Ok, sobre 10. Divisão de fração, estou dividindo número por número. Vou colocar isso sobre 1 para ficar na forma de fração. Eu multiplico os extremos pelos meios. Então aqui ficou 149 sobre 250. Ok? Fini. Fechou aqui, tá? Beleza? Vamos para a próximo resultado. Ok. 7. Tem 3 números, o A, B e C, que estão em formas diferentes. O A é 512 milhões, o B é 0,0000256 e o C são 7.800.000, ok? Letra A. Primeiro, ele pede para escrever cada um desses termos em notação científica. Vou colocar aqui na frente, tá bom? Vou resolver a letra A aqui na frente. Então, para colocar em notação científica, lembra que eu falei para vocês? Vocês têm que localizar primeiro onde está a vírgula. Quando eu não consigo ver a vírgula, sempre está no final, ok? A vírgula tem que deslocar até ficar um dígito só antes da vírgula. Então, a vírgula tem que parar aqui. Então, o número vai ficar 5,12. Quantos dígitos andou? 3, com 3 e mais 2. Então, andou 8 dígitos. Então, vezes 10 elevado a 8. Andar para o lado esquerdo é positivo o expoente. Qualquer coisa, lembre-se, quando o número é muito grande, o expoente é positivo. Quando ele é pequeno aqui, ó, igual a B, porque ele é bem pequenininho, 0,0000 é um número muito pequeno. Então o expoente fica negativo. Ok? Primeiro, localiza a vírgula. Está aqui. Aí tem que deslocar até ficar um dígito só antes da vírgula, que é bem aqui. Ó. Então ficou 2,56. Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 5. Agora, essa outra aqui. Vírgula está aqui. Tem que deslocar até aqui. Então, fica 7,8. Andou 6 casas. Vezes 10 elevado a sexta. Beleza. Coloquei na notação científica. B. Faça A vezes B. O meu A é justamente A vezes B. O meu A é justamente 5,12 vezes 10 elevado a 8. Vezes 2,56 vezes 10 elevado a menos 5. Aí aqui, pessoal, para vocês entenderem o porquê que eu estou falando isso, a multiplicação ela é comutativa e associativa. O que significa isso? Não importa a ordem que eu multiplico os números, o resultado será sempre o mesmo. Ok? Por exemplo, se eu tiver A vezes B vezes C vezes D, eu posso muito bem multiplicar o A com C primeiro e depois o B com D, que vai dar o mesmo resultado. E a ideia justamente aqui é essa. Eu estou multiplicando aqui 5,2 vezes isso, vezes isso, vezes isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 5,12 com 2,56 e vou multiplicar o 10,8 com 10 elevado a menos 5. Por que eu faço isso? Porque justamente, galera, quando eu multiplico potências de base iguais, eu conservo a base e eu vou somar o meu glorioso expoente, tá? Roubando um pouco aqui da calculadora, tá, pessoal? Estou fazendo aqui, na mão aqui, calculadora também. Tá para ir um pouquinho mais rápido. 5,12 vezes 2,56 vai dar 13,10.072. Beleza, tá? Se eu parar aqui, só vou ali abrir o portão para minha esposa e já volto, tá? Vou pausar o vídeo aqui. Onde que é o pause aqui? Não tem pausa. Não tem pausa. Não tá pausa. Só tem interromper. Cadê? Não tem pausa. Tá? Só um pouquinho. Eu vou lá abrir o portão para minha esposa. Qualquer coisa vocês colocam para frente esse vídeo aqui, tá?
Bem, voltei. Vamos lá. E aqui eu vou multiplicar essa potência aqui de base 10. Então eu conservo a base e somo expoente, que vai dar elevado a 3. Beleza? Só que eu quero que escreva o resultado em notação científica. E aqui não está. Porque para ficar em notação científica tem que ficar somente uma casa decimal. Lembra que eu ensinei para vocês? Aqui eu ensinei e fiz bastante exercício disso. Quando eu diminuo uma casa aqui, estou diminuindo, está 3, estou diminuindo uma casa, eu aumento um expoente. Se eu tivesse que diminuir duas casas, eu aumentaria 2 vezes o expoente. Sempre é forma inversa. Se eu diminuo casa, aumento expoente na mesma quantidade. Se eu fosse aumentar casas decimais, eu diminuiria o expoente. Se eu diminuiria uma casa, se eu aumentaria uma casa, diminuiria uma vez o expoente. Se eu aumentasse duas casas, diminuiria 2 vezes o expoente. Mas como eu tenho que diminuir somente uma casa, ok? Então vou aumentar uma vez o expoente. Ok? Vamos lá. Letra B já. Agora dividindo. A dividido por D. Vamos lá. A divisão é a mesma coisa que na forma fracionária. Então vou dividir esse por esse. Então vai ficar 5,12 vezes 10 à oitava dividido por 2,56 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Aí a divisão, pessoal, é a mesma coisa. É dividir o número que está da potência, tá? Dividir 5,12 por 12,56 e a potência com a potência, tá? O 5,12 dividido por 256 vai dar justamente 2, tá? Porque é a metade. 2. E aqui eu vou te subtrair o expoente. Então vai ficar vezes 10 elevado a 8 menos o menos 5. E aqui no caso vai somar, tá? Toda vez que eu subtraio número negativo, na verdade eu somo. 2 vezes 10 elevado a 13. Fechou? Vamos lá. A terceira parte da letra B. Eu vou somar o A com C agora. A mais C. Só vou escrever aqui, depois eu desço a tela, tá? Então vai estar 5,12 vezes 10 à oitava mais 7,8 vezes 10 à sexta. Bem, para que eu possa somar notação científica, eu preciso que essas bases sejam iguais. E não estão iguais, porque aqui está 10 elevado a 8 e aqui está 10 elevado a 6. Ou seja, ou eu transformo 10 elevado a 8 em 10 elevado a 6, ou eu transformo 10 elevado a 6 em 10 elevado a 8. Ok? Eu vou transformar os 10 elevado a 6 em 10 elevado a 8. Tudo bem, mas como eu tenho que aumentar 2 vezes o expoente, eu tenho que diminuir 2 casas. A vírgula. Então vai ficar 5,12 vezes 10 à oitava, mais, diminuir 2 casas. Então está 7,8 aqui, não tá? Diminui uma casa, vai ficar 0,78. Diminui outra casa, 0,078. Ok? Diminui 2 vezes a casa, vai ficar 0,078. Porque estava aqui a vírgula, diminui uma vez, aumentou um expoente. Diminui outra vez, aumenta outra vez o expoente. Então, vou aumentar 2 vezes. Ok? Por que eu preciso fazer isso? Porque quando eu for somar, ó, então, não tem duas parcelas, não tem o mesmo termo, o mesmo fator comum, coloco ele em evidência. Então vai ficar 5,12 mais 0,078. Aí somando, vai ficar 8,915 vezes 10 à oitava. Fechou? Agora, segunda parte. Escreva a representação decimal de cada número a seguir. 10 elevado à quinta é 10 acompanhado com 5 zeros. Eu coloquei 4 aqui só, desculpa. 100 mil, não tem esse ponto aqui. 10 elevado a 6, 1 acompanhado com 6 zeros. 1 milhão. 10 elevado a menos 5, vai ficar 0,00001, com 4 zeros e 1. Elevado a menos 6, 5 zeros e 1. Elevado a 0 é 1. Ok? E elevado a 1 é o próprio 10. Ok? Próximo. A distância média do planeta Saturno ao Sol é aqui é milhão, bilhão, trilhão. 1 trilhão de metros. Será que é isso mesmo? 1 trilhão de metros. Expresse essa distância em notação científica, potência de base 10. Bem, como eu tenho 3, 6, 9, 12 zeros,
Então, isso aqui em potência de base 10 vai ficar 10 elevado a 3, 6, 9, 12 metros. Ok? Agora, expresse cada número a seguir em potência de base 10. Não tem 7 zeros aqui? 10 elevado a 7. Aqui, ó, tem que andar a vírgula até aqui. Então, andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou contar de novo, contei rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elevado a menos 10. Ok? Aqui tem que andar a vírgula até aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a menos 5. E aqui, justamente 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 que é 1. Próximo. O diâmetro de um fio de cabelo mede aproximadamente 0,0001. Escreva na potência de base 10. Então, de novo, a vírgula tem que andar até aqui. Então, andar 4 casas. Então, 10 elevado a menos 4 metros. Determina o valor de cada expressão abaixo na potência de base 10. Ok? E na representação decimal. Então, ele quer também na representação decimal. Então, vamos lá. Então, potências de base iguais, conserva a base, soma expoente. 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a 7. Subtrai expoente. 10 elevado a menos 2. Isso é 0,01 decimal. Soma expoente. 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 9. Somando expoente aqui. Base iguais, soma expoente. Agora, como está dividindo, base iguais, subtrai expoente. Menos 3. 0,001. 3 casas após a vírgula, quando é negativo. Ok? Agora aqui, soma expoente. 10 elevado a menos 13, somando expoente, sobre 10 elevado a menos 8. Aqui que eu vou fazer? Conservar a base e subtrair o expoente. Menos 8. Ok? Aqui de cima, menos o de baixo. Aqui vai somar. Então, menos 13 mais 8 vai ficar 10 elevado a menos 5. Ok? Vai ficar 0,0000, 4 zeros e 1. Aqui, soma expoente. 10 elevado a menos 4 com menos 8, menos 12. Eu estou somando expoente. Sobre 10 elevado a menos 9. Isso é igual a quanto? Conserva a base e subtrai expoente. Menos 12 menos com menos 9. Aqui vai ficar positivo, vai ficar menos 12 mais 9. Menos 3. 10 elevado a menos 3. Isso é 0,001. 3 casas após a vírgula. Ok? Aí aqui, pessoal, para efetuar agora, ou seja, tirar da potência de base 10, ou que não está na base 10, e transformar no número decimal. Bem, 10 elevado a quarta, você vai andar 4 vezes a vírgula. Então, se está 3 elevado a vírgula 6, ele vai andar 1, 2, 3, 4. Então, vai sair daqui, vai parar aqui a vírgula. Vai dar 36 mil. 0,025 vezes 10 elevado a 2 vai dar 2 casas a vírgula. Então, vai dar 2,5. Ok? Negativo. Como que eu ando a vírgula? 2 vezes para o lado esquerdo. Então, se está uma vírgula 4, vai andar 2 vezes. Andou uma vez, andou outra vez. Então, vai ficar 0,04. Tá? Negativo de novo, dá 3.586. Onde está a vírgula? Está aqui. Não está negativo menos 3, então tem que andar 3 casas. Então vai ficar 3,576. Desculpa. Expresse em notação científica. 12 milhões. 12 milhões. Bem, milhões eu sei que é acompanhado com 6 zeros. Então é 12,6 vezes 10 elevado a sexta. Bem, mas aqui não está em notação científica, porque tem que ficar só um dígito só antes da vírgula. Como tem que diminuir uma casa, aumenta uma casa aqui. Então vai ficar 1,26 vezes 10 a sétima. Diminui uma casa, aumenta um expoente. Tá? 10 elevado a sexta. A vírgula está aqui, não tá? 361 vezes 10 elevado a sexta. Bem, para ficar em notação científica, tem que ficar um dígito só antes da vírgula. Tem que andar 2 casas. Como estou diminuindo 2 casas, aumenta aqui 2 casas. 3,61 vezes 10 a oitava. Ok? Bilhões, pessoal, são 9 zeros. São 9 zeros, tá? Então é 10 elevado a 9. Bilhões é 15. Bilhões, 15 vezes 10 elevado a 9. Mas que não tem notação científica. A vírgula aqui não tem que andar
Diminuir uma casa? Se eu diminuir uma casa, aumenta um expoente. 10 elevado a 10. Aqui, não tem noção científica, não tem que diminuir duas casas. Se eu diminuir uma casa, tem que aumentar do expoente. Então, tem que somar mais 2 aqui. Então, vai ficar 4,586 vezes 10 a menos 3, porque eu somei 2, estou aumentando 2. Ok? Aqui, a vírgula está aqui, tem que dar 3 casas. Então, tem que fazer somar 3 aqui. Não vai ficar 0 expoente? 10 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar justamente 3,576. E aqui, por fim, a letra F tem que andar vírgula até aqui. Vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Então, esse é 1 vezes 10 elevado a menos 3. 1 eu posso até dispensar, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Ok? Questão 15. Vamos lá. Quanto deu de vídeo? Deu 46 minutos. Acho que mais uns meia hora no máximo. O Sol tem aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Então, a massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Ok? Expresse em notação científica essa massa em toneladas. Pessoal, eu vou fazer isso aqui de duas formas. Vou fazer direto e vou fazer regrinha de 3, tá bom? Primeiro, vou fazer a primeira regrinha de 3. Eu sei que 1000 quilos, ou seja, 1000 quilos, eu posso escrever como 10 elevado a 3. Tá vendo? 1000, como tem 3 zeros, é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 quilogramas, ele é equivalente a 1 tonelada. Ok? Então, quanto vai ser 2 vezes 10 elevado a 30 quilos em toneladas? Ok? Regra 3. Isso equivale a 1 tonelada, então isso vai equivaler a quantas toneladas? Multiplico cruzado. Ok? Que eu posso cancelar quilograma com quilograma. 2 vezes 10 a 30 vezes 1 vai ficar 2 vezes 10 a 30 toneladas é igual a 10 elevado a 3 x. Como que é o elevador de x? Eu passo 10 elevado a 30 dividindo. Ok? 10 elevado a 3, desculpa. Dividindo. Agora aqui. Potências de base iguais conserva a base subtrai expoente. Então quer dizer que 2 vezes 10 elevado a 30 kg equivale a 2 vezes 10 elevado a 30 menos 3, 27 toneladas. Ok? Beleza, forma rápida, pessoal. Bem, se para transformar toneladas em quilo eu multiplico por 1000, então para transformar quilos em toneladas tem que dividir por 1000, que é 10 elevado a 3. Está vendo? Já caiu aqui direto. Isso vai dar esse resultado aqui também. Bem, se uma coisa você multiplica para ir, então para voltar você tem que dividir, tá bom? Vamos lá. 16. Dois planetas A e B giram em torno do Sol. Então tem planeta A, que gira em torno do Sol, e um planeta B, que também gira em torno do Sol. Tá, era para estar circular aqui, mas deu para entender. Aqui está o Sol. Vamos lá. A distância, desculpa, que era o ápice, que era do planeta A. A distância de A até o Sol é de 15,7 km. Então quer dizer que é o raio, tá? Como é circular, o raio aqui vale 15 vezes 10 elevado a 7 km. Ok? Tranquilo. E a distância do B até o Sol, ou seja, daqui, vou colocar outra cor aqui para não confundir. Vou pegar um vermelho. Daqui até o Sol é de 2,3 vezes 10 a oitava km. Ok? Aí pede o seguinte, galera, ó, considerando-se desprezíveis o diâmetro desses astros. Então é como se fosse um ponto. Não tem essa distância aqui entre os astros, tá? Não tem um raio. Calcule a distância máxima e a distância mínima em AB. Vamos lá. Para ser máxima, eles têm que estar oposto. Porque se ele estiver aqui, ó, tem essa distância aqui. A maior distância é quando eles estiverem opostos. E a menor distância é essa daqui, ó, quando elas estiverem do mesmo lado.
Então, quem que é essa distância que é mínima? Vamos fazer distância mínima. Distância mínima é justamente essa distância do B, desculpa, menos a distância do A. Porque esse pedacinho aqui, ó, é isso tudo, que é a distância do B, menos esse pedaço. Vai sobrar justamente esse pedacinho. Ok? Distância do B, 2,3 vezes 10 oitava. Menos. Distância do A, 15. É 15 ou 1,5? 15. Tá. 15 vezes 10 a sétima. Bem, para que eu possa somar, igual eu mostrei lá em cima. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Para somar, eu preciso que esses termos sejam iguais, as potências sejam iguais. E aqui elas não são, certo? Então eu vou transformar o 7 para ficar em 8. Bem, como eu preciso aumentar aqui uma unidade, então eu preciso diminuir uma casa. Com a vírgula aqui eu diminuo uma casa, fica 2,3 vezes 10 oitava, menos 1,5 vezes 10 a oitava, que é 1 vezes, tá? Bem, como tem o mesmo termo comum aqui, fator é comum, coloco esse fator em evidência. Eu subtraio 2,3 menos 1,5. Ok? Aqui vai 7, depois 8. Então vai dar 0,8 vezes 10 a oitava. Só que o resultado eu quero expressar ele em notação científica. Ok? Então como que eu faço isso? Bem, eu tenho que aumentar uma casa aqui. Se eu tenho que aumentar uma casa, diminuo um expoente. Então fica 8 vezes 10 a sétima. Aumento uma casa, que vai aumentar. Eu diminuo uma vez o expoente. Beleza? Agora, a distância máxima. Vou chamar de dmzão. Justamente quando está o oposto aqui, ó, quando ele tiver aqui o astro B. Ou seja, então é a soma do astro B mais a distância do astro A. Vou usar esta parte que já está igualada os expoentes, tá? 2,3 vezes 10 a oitava mais 1,5 vezes 10 a oitava. Aqui, ó, eu estou somando essa distância do A e somando a distância do B. Conservo 10 elevado a 8 e somo aqui dentro. 2,3 mais 1,5, que vai dar 3,8 vezes 10 a oitava. Beleza? 17. A distância entre a Terra e o Sol é essa distância. Em notação científica, a vírgula está aqui, tem que parar aqui. Vai ficar 1,496. Andou quantas casas? 6 com mais 2, 8. Vezes 10 a oitava. Tá? Saímos agora de potência e vamos agora para as radiciações. Ok? Primeiro, eu não fiz nenhuma parte da lista resolvendo raiz separada. Ok? Porque na soma, na multiplicação, a gente já ia fazer isso. Beleza? Primeiro, soma e subtração, que é justamente a 18. Eu só posso somar ou subtrair radiciações quando as raízes são semelhantes. Ou seja, quando elas são iguaizinhas às raízes aqui, tá bom? Então eu não posso somar, porque aqui está a raiz 48, aqui está a raiz de 12, raiz de 75, raiz de 3. Mas tem como eu fazer essas raízes ficarem iguais. Posso fazer. Tem casos que não vai ter como, aí você não soma. O que você vai? Você vai simplificar essas raízes. Para isso eu vou fatorar o 48, fatorar o 12, fatorar o 75, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ter mais espaço para escrita. Beleza. Fatorando o 48. Então, 48 dividido por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, e por 2, vai colocar 6 aqui, dá 3. Então, o 48 é justamente igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? O 12, fatorando o 12. Ah, tá aqui, ó, fatorando 12 aqui para baixo. Ó. Vou pegar emprestado. O 12 é justamente 2 vezes 2 vezes 3. Ok? E o 75, professor? O 75, fatorando, dá para dividir por 3, tá? Porque 7 mais 5 dá 12, que vai dar 25. Aqui para 1, dá para dividir por 3, vai ser por 5, que dá 5, por 5 dá 1. Então, 75 é 3 vezes 5 vezes 5. Ok?
Ok? Então, no lugar do 48, vamos lá, de novo, vamos lá, voltando um pouquinho. Essa raiz aqui é quadrada. Quando não aparece o índice aqui é 2, tá bom? Então, eu preciso que o número aqui dentro fique elevado ao quadrado. E eu tenho aqui, ó, porque esses dois números é 2 ao quadrado. Esses dois números vezes 2 ao quadrado. E vezes o 3. Aqui também é raiz quadrada. Então, eu preciso que o número também fique elevado ao quadrado. Esse número aqui, ó, também tem como deixar ao quadrado, ó, porque está ao quadrado aqui, beleza? E aqui não simplifico porque o 3 já é um número primo. Então, no lugar desse 48, eu vou colocar isso que eu acabei de fatorar aqui. Vai ser 5. Deixa eu mudar de cor, porque está preto aqui. Aí não vai, talvez não vai nos ajudar. 5 vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Menos 7 meios, vezes raiz quadrada de 12, 2 ao quadrado, vezes 3. Mais 75. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado vezes 3. Menos, sobre isso tudo sobre 3. Menos 4 raiz de 3. Bem, por que eu deixo elevado ao expoente par? Expoente 2. Porque como o índice do que é 2, o fator que tiver o expoente igual ao índice, eu posso cortar e ele vai para fora. Então, esses 2 vai para fora multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 2 vezes 2, vai dar 20. O 3 saiu da raiz? Não, então ele permanece dentro. Menos 7 meios. Esse aqui também corta, o que vai para fora. Então, vai ficar vezes 2 raiz de 3. 3 permaneceu dentro. Esse aqui corta. O 5 vai para fora. Mais 5 raiz de 3 sobre 3. Menos 4 raiz de 3. Bem, agora todos... Olha aqui, por que a gente precisa igualar? Porque agora todas as raízes não são semelhantes, ou seja, esse radical são iguais. Raiz semelhante é quando radicais é igual. São iguais. Então, o que eu faço? Coloco os radicais, esse radical em evidência. Então, eu coloco raiz de 3 em evidência. E soma aqui dentro, ó, 20 menos 7 meios. Mais 5 menos 4, tá? Agora eu vou somar primeiro os termos que não estão na fração para ajudar. 5 menos 4 dá 1, que é 5 terços, né? Desculpa, pessoal. 5 terços, desculpa. Vai para fora ficar 5 sobre 3. Não tem como somar. Tá? 20 com 4, 24. Então deu 24 menos 7 meios mais 5 terços. Isso tudo ainda multiplicando por raiz de 3. Agora, para somar a fração, lembra que eu tenho que igualar os denominadores? Coloco 1. O MMC de 1, 2 e 3 é 6, porque justamente é o número que está na tabuada do 2 e do 3. Se não esquecer, ó, fatora aqui, ó, faz MMC vai dar 1, por 3 vai dar 6. Então, MMC é 6. Então, todos esses números aqui embaixo tem que virar 6. Para 1 virar 6, tem que multiplicar por 6. Você multiplica por 6 embaixo, por 6 em cima. Aqui tem que virar 6, então multiplica por 3 embaixo, por 3 em cima. Aqui tem que virar 6, multiplica por 2 embaixo, por 2 em cima. Tá? Vou reescrever essa coisa que eu fiz aqui, tá? Então vai ficar 6 vezes 24, 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 12, 144. Vai ficar 144 sobre 6. 144 dividido por 6 vai dar 24. Menos 21 sobre 6. Mais 10 sobre 6. Bem, como todos os denominadores são iguais, eu mantenho o denominador e opero em cima. 144 menos 21. Se eu pegar 144 e tirar 21, vai ficar 123. 123 mais 10, 133, tá? Beleza? Raiz de 3. Acabou aqui. Ok? Vamos lá. Questão B. Ok, agora eu preciso também, para somar, tudo tem que ficar com a raiz cúbica igual.
Para isso eu vou simplificar todos eles. O 6 não tem como simplificar para deixar elevado ao cubo, porque 6 é 2 vezes 3. Não tem como deixar elevado ao cubo. Então por isso eu nem vou fatorar o 6, tá bom? Vamos fatorar o 96. Fatorando o 96. Dá para ir por 2? Dá aqui 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 58, tá? Que vai dar... Não sei se vai dar. Vai dar? Será que eu escrevi errado? Não, vou continuar. Estou fazendo coisa aqui sem olhar no final. Tá, isso aqui é igual a 3. Beleza. Divide dá 48, vai dar por 4, só 16, 8. Por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 8. Beleza. E o próximo? 324. Dividido por 2 vai dar 150, com mais 12, 162. 4, 12 sobe 1 e vem. 12 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Beleza? Então é o seguinte, agora vamos lá. O 96 dá para escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2 vezes 3. O 324 dá para escrever ele como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Beleza. Só que aqui é raiz cúbica, então eu preciso que o número fique elevado ao cubo. Então 2 ao cubo vezes... Aqui não tem como deixar elevado ao cubo. Se não tem como deixar elevado ao cubo, eu multiplico eles. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tá? Se não tem como deixar elevado ao cubo, pessoal, não precisa deixar 2 elevado a 2. Não precisa. Tá? Aqui eu preciso deixar um número elevado ao cubo. Só tenho esse, ó, que é 3 ao cubo. Tem como deixar esse número aqui elevado ao cubo? Não. Então vai ficar 12 também. Tá? Então aqui vai ficar menos 7 raiz cúbica de 6 mais 4 raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 12 menos 3 vezes raiz cúbica de 12 vezes 3 ao cubo. Beleza. Se o expoente está igual ao índice, eu corto e vai para fora da raiz. Então esse 2 vai para fora. Vai para fora multiplicando 4. Tá vendo? Não está igual? Vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 raiz cúbica de 12. Menos. Aqui não está igual, vai para fora multiplicando. Menos 9 raiz cúbica de 12. Então beleza. Isso aqui está fatorado. Não tem como fatorar mais. Só que eu só posso somar aquelas raízes que são semelhantes. Então eu só posso somar essa com essa. E essa aqui, professor? Deixa quieto. 7 raiz cúbica de 6. Ok? E eu mantenho aqui, coloco raiz cúbica de 12 em evidência e somo aqui dentro. Menos mais 8, menos 9. Aqui vai ficar menos 1. O menos 1 com mais fora vai ficar menos. Vai ficar menos 7, raiz cúbica de 6, menos raiz cúbica de 12. Ah, professor, é para ser 1 raiz cúbica de 12? É. Mas como é 1 vezes qualquer coisa, não precisa fazer nada, tá bom? Vamos lá. Questão de número, quanto tempo foi? 1h04. Beleza. Questão 19. Eu tenho que simplificar essas também, ou seja, operar. Vamos lá. Eu só posso multiplicar raízes ou dividir quando os índices aqui são iguais. Ah, professor, e se dentro for diferente? Não importa, tá? Vou fazer de uma forma aqui, eu vou fazer de outra. De duas formas. Primeiro, o que eu posso fazer? Multiplicar aqui, ó. Não são índices iguais? Então, mantenho o índice e multiplico dentro. 8 vezes 20, 160. Dividido por raiz quadrada de 2. Posso dividir essas duas raízes? Posso, porque os índices são iguais. Então, mantenho o índice e subtraio, e divido. 160 dividido por 2, 80. Tá bom? Beleza? Ou, eu posso fazer o seguinte, posso simplificar aqui antes, ok? O 8 é justamente 2 ao cubo, ou seja, o 8 é justamente 2 vezes 2 vezes 2. Eu preciso que o número fique elevado ao quadrado, certo? Tudo bem? Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2.
ok? O 20, fatorando 20, vai ficar 4 vezes 5, que é justamente 2 vezes 2 vezes 5. O 20 tem preciso de um número elevado ao quadrado, então 2 ao quadrado vezes 5. Então, no lugar do 20 aqui, vezes 2 ao quadrado vezes 5. Embaixo não tem como simplificar, ok? Como o expoente está igual ao índice, o corte vai para fora. Então, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 5, que vai cortar aqui também para fora, sobre raiz de 2. Ok? Na multiplicação, só posso multiplicar número com número e raiz com raiz. Então, multiplicar 2 vezes 2, 4. Mas não tem raiz aqui embaixo e de cima, tudo multiplicando em cima, então posso dividir aqui. Ó. Então, o resultado vai ser 4 raiz de 5. Resultado final. Ok? Da primeira forma, o 80. Tem que simplificar esse 80 aqui, não pode deixar desse jeito não. Fatora. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Então, o 80 é justamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Como é raiz quadrada, precisa que o número fique elevado ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, no lugar do raiz quadrada de 80, eu coloco raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Como o expoente aqui está igual ao índice, o corte vai para fora. Então, vai 2 vezes 2 para fora. 2 vezes 2, 4. 4, como o 5 não cortou nada, não está com o expoente igual, raiz 5. Ficaram iguais. Ok? Letra B de bola. Vamos lá. Vamos fazer a fórmula Z. Bem, poderia multiplicar aqui em cima? Não, porque os índices são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar esse 81. Fatorando 81, beleza. Eu preciso saber que número multiplicado 4 vezes que dá 81. Se eu souber de cabeça, coloco o resultado. Se não, fatora 81. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, 81 é 3 à quarta. Eu preciso deixar o número elevado à quarta. 3 à quarta na raiz quarta. Tá? Vezes. O 12, tem como fatorar ele? 12 é justamente por 2, dá 6. Por 2 dá 5. Por 3 dá 1. Então, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Vou deixar o quadrado porque o índice é ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3. O 75 nós fizemos aqui em cima. Fizemos? Ó. Vou pegar aqui, colar aqui em cima. O 75 é 3 vezes 5 vezes 5. Então, 3 vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. Vezes o 27. O 27 aqui para baixo. Ó. Vamos colar aqui. Ó. Vai ficar, como é ao quadrado, precisa de 3 ao quadrado vezes 3. Raiz quadrada, 3 ao quadrado vezes 3. Aí, o expoente que estiver igual ao índice, o corte vai para fora. Então, esse 4 vai cortar para fora. Como vai ficar nada dentro da raiz, simplifica a raiz. Esse corta para fora. Vezes 2 raiz de 3. Porque o 2 vai para fora, o 3 permanece dentro porque o 3 não está com o expoente 2. Aqui, corta, vai para fora. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 3, certo? Raiz quadrada de 3 fica. E o corte aqui é para fora também. Vezes 3, raiz quadrada de 3. Beleza? Agora, vamos multiplicar o que der para multiplicar. 3 vezes 2, 6. Raiz de 3. Porque não tem como multiplicar o 2 por raiz quadrada. Multiplicação aqui, multiplicar o número com número e raiz com raiz. 5 vezes 3, 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o resultado ficou 6 raiz de 3 sobre 45. Ou dá para simplificar antes, droga. Desculpa, dá para simplificar aqui antes. Então, eu divido por 3 em cima e por 3 embaixo. Vai dar 2 raiz de 3 sobre 15. Resultado final. Tudo bem? Beleza? Vou pular essa D aqui. Vou fazer a D, tá bom? Para ganhar mais tempo. Uma coisa fácil e manda mensagem para mim que eu faço para vocês aqui. 34. Repare que tem uma raiz grandona. Dentro dela tem várias raízes, não é isso? Então é o seguinte, isso aqui é igual parênteses, raiz dentro da raiz. Eu tenho que resolver primeiro a raiz lá dentro primeiro. Então eu vou resolver esses dois pedaços aqui primeiro, tá bem?
Olha dentro dessa raiz. Dentro dessa raiz não está 12 menos raiz quadrada de 64? Então, 12 menos o resultado da raiz quadrada de 64. Tá? Então, vai ficar 76 mais raiz 11 menos raiz cúbica de 8. 11 menos o resultado da raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, vai ficar 11 menos 2. Mais 12 menos a raiz quadrada de 64, que é 8. Ok? Agora, resolvendo dentro da raiz agora. 11 menos 2, 9. Então, vai ficar raiz mais raiz quadrada de 9, mais 12 menos 8, 4. Tudo isso dentro da raiz. Resolvo dentro da raiz primeiro de novo. 76 mais raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. 76 mais 3, 79. Com 2, 81. Raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, 9. Fechou? Beleza. Questão 20. Uma fórmula matemática para calcular a área aproximada em metros da superfície corporal é dada por esta expressão aqui. Ó. Então, a superfície corporal, a área da superfície corporal é dada por 11 centésimos vezes P elevado a 2 terços vezes M ao quadrado. Onde A é a área, P é a massa da pessoa, então P é a massa, em quilograma. Então aqui é massa em quilo. Se desse em grama, tem que transformar em grama. Esse metro quadrado, esse metro não é variável não. Metro é de área mesmo, tá? Ou seja, área em metros quadrados. Calcula a superfície corporal de uma pessoa que possui a massa de 64 kg. Então, no lugar do P, vou substituir por quanto? 64. Porque se 64 não é a massa, então substitui a massa no lugar da massa. Então vai ficar 11 sobre 100 vezes 64 elevado a 2 católicos metros quadrados. Ok? Agora vamos lá. Aqui eu tenho que resolver essa potência com expoente fracionário. Agora lembre o seguinte que eu passei para você. Dá para resolver de duas formas aqui, tá? Se eu tiver uma coisa elevada a expoente fracionário, lembra que está chovendo, raios, trovões, caroços. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz, ó, chovendo, caroços. Então é o seguinte, quem está molhando aqui não vai molhar. O M está molhando, então ele não vai molhar. E o N, como não está molhando da chuva, agora vai molhar na chuva, ok? Ou seja, esse 64 elevado a 2 terços vai virar justamente raiz cúbica, porque o que não está molhando, molha, de 2. Tudo bem? Fechado? Agora vamos lá. Ok. Agora, para resolver isso aqui, vamos fatorar o 64. Aí eu vou resolver por aqui e por aqui, porque as duas é fatorando, tá? Fatorando 64 por 2 vai dar 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então é 2 elevado a sexta, tá? Então, no lugar de 64 e no lugar desse 64, eu vou colocar 2 elevado a sexta. Então vai ficar 11 centésimo vezes 2 elevado a sexta. Mas o 64 não está elevado a 2 terços, então o 2 elevado a sexta vai ficar elevado também a 2 terços, metros quadrados. Tá? 11 centésimos, raiz cúbica de 64 não, né? 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta, isso tudo elevado a 2 metros quadrados. Ok? Aqui multiplico os expoentes, vai ficar 6 vezes 2 terços, vai ficar 12 sobre 3. Porque quando eu multiplico fração, ó, 6 vezes 2 terços, aqui é 1, só multiplico em cima. 12 sobre 3. 12 sobre 3 é 4. Então, vai ficar 11 sobre 100 vezes 2 elevado a quarta potência metros quadrados. Tem espaço aqui embaixo? Não. Vou apagar essa fatoração. Qualquer coisa vocês retornam e vê o vídeo novamente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Fechou. E aqui, ó, vou multiplicar aqui, não vou? Vai ficar 11 centésimos de raiz cúbica de 2 elevado a 12 metros quadrados.
Aí primeiras coisas que eu expliquei para vocês de potencial de radiação, aqui não dá para dividir por 3, então divido aqui também por 3. Aí vai convergir na mesma coisa aqui. Ó. E quando o índice aqui é 1, não tem raiz. Então divido por 3, 4. Convergiu para aqui bonitinho, tá? Então aqui vai ficar 11 centésimos. 2 à quarta dá 16. 16 vezes 11 vai dar 176 sobre 100 metros quadrados. 176 dividido por 100 vai ficar 1,76 metros quadrados de superfície corporal. Tá bom? Vamos lá. Número 21. Sabendo que a área do quadrado A, ou seja, se eu tenho um quadrado de lado A, a sua área vale A ao quadrado. Calcule a medida em centímetros do lado de um quadrado cuja área é 784. Então eu sei que A ao quadrado é 784 centímetros quadrados. Ok? Vamos lá. Como eu quero descobrir o A, então eu tenho que tirar esse quadrado daqui. A única forma de tirar esse quadrado aqui é fazendo raiz quadrada desse lado e automaticamente fazendo do outro lado também. Eu vou cortar aqui, vai dar A, e eu faço raiz quadrada de 784. Raiz quadrada de 784, se você saber de cor, ok. Se não, fatora. Divido por 2, vai dar 350, 40, 390, 392. Acho que é isso. 4, 18 sobre 1, 6, 7. Isso aí. Por 2, 150, com 45, 195, com 1, 196. Divide por 2, 50 com 45, 95, com 3, 98. Por 2, vai dar 49, por 7, vai dar 7, por 7, 1. Ok? 49 sai dividido por 7. Como aqui é raiz quadrada, eu preciso que o número fique elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 7 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 7 ao quadrado, centímetros quadrados. Ok? O que tiver com o expoente igual ao índice, corta e vai para fora. Como aqui é raiz quadrada, todos esses números, inclusive o centímetro, corta e vai para fora. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 7, vezes centímetro. 2 vezes 2, 4 vezes 7, 28. 28 centímetros é a área desse quadrado. Se você multiplicar 28 vezes 28, tem que dar 384. 22. Dado um cubo de volume 27 decímetros cúbicos. Bem, para achar o volume de um cubo, eu tenho que multiplicar as arestas, ou seja, esses lados, 3 vezes. Ou seja, A ao cubo é justamente o volume, que dá 27 decímetros cúbicos. Como eu quero descobrir a área, eu quero descobrir a aresta, eu quero descobrir o valor de A. Então eu tenho que fazer uma raiz cúbica daqui para tirar esse cubo e automaticamente faço raiz cúbica desse lado também. Corto, vai dar A. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, 27. Corto do decímetro também, vai ficar 3 decímetros. 23. Agora entramos, pessoal, em produto notável. Saímos das raízes e estamos em produtos notáveis, tá? Beleza? Falta pouco. Vamos lá. Cadê? Zerou tudo. Aqui. Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais devagar. Depois coloca no vídeo 2.0 aí, que eu vou fazer um pouquinho mais lento, tá? Todos aqui nós chamamos de produtos notáveis, tá? Quando chega daqui para cá, já não é um produto notável. É uma operação de produtos notáveis, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui 7 mais x ao quadrado. Se na hora da prova cair uma coisa dessa e esqueceu como faz direto, faça de boa, ó. 7 mais x vezes 7 mais x. Porque se está elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E faz chuveirinha. Primeiro com o primeiro, 49. Mais primeiro com o segundo, 7 vezes x, 7x. Depois, o segundo com o primeiro, 7x. E o segundo com o segundo, x vezes x, x ao quadrado. Aí eu vou somar os termos semelhantes. Eu não posso somar x quadrado com x, tá? Então vai ficar 49, 7x mais 7x, 14
x mais x ao quadrado. Posso fazer direto, professor? Pode. Como que é o produto notável do quadrado da soma de dois termos? É justamente o seguinte, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Então, o resultado seria, vou fazer aqui de outro jeito, tá bom? Aqui na frente. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes 7 vezes x, 2 vezes o primeiro, que é 7, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo. Quadrado de x e x ao quadrado. Olha como deu a mesma coisa. Ó. 7 ao quadrado, 49. 2 vezes 7, 14. 14x e x ao quadrado. Tá bom? Aqui, pessoal, eu vou fazer rápido, não vou fazer passo a passo, mas pode fazer. Ó. 2x mais 5 vezes 2x mais 5. E faz distributividade. Porém, quando é o quadrado da soma, eu vou fazer o quadrado primeiro, ou seja, 2x elevado ao quadrado. Repare que não é só o x elevado ao quadrado, é todo o termo 2x, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo, que é 5. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo termo. Tá? Se quiser fazer direto, faça sem problema. O que é 2x elevado ao quadrado? Elevar o 2 ao quadrado e elevar o x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. 20x mais 25. Ok? Próximo. 3m menos 4 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Produto notável. Se eu tenho a menos b elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que o quadrado primeiro. Como está subtraindo, é menos 2 vezes o primeiro e o segundo. Mais o quadrado do segundo. Tá bom? Isso aqui é a forma direta da diferença, do quadrado da diferença de dois termos. Vou fazer passo a passo daqui, tá bom? E o próximo, direto. 3m menos 4 vezes 3m menos 4. Distributivo, primeiro com o primeiro. 3m vezes 3m, vamos multiplicar o 3 com 3, que é 9, e o m com m. m vezes m, m ao quadrado, que você soma o expoente. 1 mais 1, 2. 3m vezes menos 4, menos 14, menos 12, né? Menos 12m. Menos 4 vezes 3m, menos 12m. Por que é negativo? Porque eu estou multiplicando um negativo com um positivo. Tá? Faço o jogo de sinal primeiro. Menos 4 agora, vezes menos 4, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Agora eu vou somar os termos que são semelhantes. Só somo m quadrado com m quadrado. Então não vou somar m quadrado com ninguém. Vai ficar 9m ao quadrado, menos 12 com menos 12, sinais iguais, soma. Vai ficar menos 24m mais 16. Fazendo direto agora, tá? Fazendo direto é o quadrado do primeiro termo. Então, vou fazer 3m elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é 3m, vezes o segundo, que é 4. Mais o quadrado do segundo termo. Olha como vai dar a mesma coisa. 3m ao quadrado, ele vai pegar o 3 elevado ao quadrado, que dá 9, e o m ao quadrado, que vai dar m ao quadrado. Agora aqui, 2 vezes 3 vezes 4, 24, menos 24. 4 ao quadrado, 16. Então ficou igual. Tá? Vamos fazer isso aqui direto. Mas lembre-se, se precisar fazer passo a passo. 2 menos 6b vezes 2 menos 6b. Faz chuveirinho tranquilo. Fazendo direto. Quadrado primeiro, ou seja, o quadrado do 2. Menos 2 vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é 6b. Mais o quadrado do segundo termo, que é 6b elevado ao quadrado. Então, resolvendo aqui, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 6, 24. Vai ficar menos 24b. E 6b elevado ao quadrado é pegar o 6 elevado ao quadrado, que é 36, e pegar o b elevado ao quadrado, que dá b ao quadrado. Tá bem?
Vou só trocar de cor aqui para não confundir com as de cima, tá? Daqui para baixo. Agora, terceiro produto notável que a gente aprendeu. Produto da soma pela diferença. Eu tenho A mais B vezes A menos B. Então, o resultado direto é o quadrado do positivo menos o quadrado do negativo, tá bom? Fazer passo a passo aqui, ó, distributivo. 5 vezes 5, 25. 5 positivo vezes K positivo, 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 mais 5K. Menos K vezes 5, positivo com negativo, negativo, menos 5K. Menos K vezes mais K, menos K ao quadrado, porque positivo com negativo, negativo. Agora é o seguinte, eu não tenho 5K positivo e 5K negativo, então dá zero. Então isso aqui deu 25 menos K ao quadrado. Fazendo direto, ó, pela fórmula. Se eu tenho duas coisas somando, vezes essas mesmas duas coisas subtraindo, ou duas coisas subtraindo pelas duas coisas somando, vai ser o quadrado positivo, então 5 ao quadrado, 25, menos o K ao quadrado. Direto. Esse é mais simples que o anterior, né? Esse aqui, ó, vou fazer direto agora, ó. Se eu não conseguir fazer passo a passo, aqui já tá... Faz distributivo aqui, tá bom? Faz y quadrado vezes ao quadrado, que vai dar y ao quarto, que é soma expoente. Agora vamos lá. Eu tenho dois números somando, multiplicado por esses mesmos dois números, só que subtraindo. Vai ficar o quadrado primeiro, menos o quadrado do negativo. Y ao quadrado, multiplica o expoente. Vai ficar y ao quarto, menos 64. Beleza? Quarta e última definição de produtos notáveis, que é justamente o produto de Steven. Não sei se fala Steven, você tem um outro sotaque, tá? Por exemplo, eu tenho A mais B mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado de dois ou mais termos. Como que eu resolvo isso? Eu faço direto, tá? Sem passo a passo. Faço quadrado desse, quadrado desse, quadrado desse. Ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Depois que eu faço combinações de 2 em 2. Agora eu faço A vezes B, duas vezes AB. Depois eu faço o A com C, duas vezes AC. Faltou só o B com C, não é isso? Duas vezes B e C. Tá bom? Fazer direto é isso. Vamos fazer passo a passo direto também. Vamos lá. Passo a passo. Vou fazer aqui embaixo, tá? Que já ficou meio... ficar grande aqui. Vamos lá. Tenho 2A mais 3B mais 4C ao quadrado, certo? Ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo, tá bom? Então, vamos fazer passo a passo. Primeiro com primeiro. 2A vezes 2A. 2 com 2, 4. A com A ao quadrado. Primeiro com o segundo. 2A vezes 3B. 2 com 3, 6. E A com B, AB. Tá? Primeiro com o terceiro. 2A vezes 4C. 2 com 4, 8. A com C, AC. Agora vamos. Segundo com o primeiro. 3B vezes 2A. Vai dar mais 6AB. Tá vendo que apareceu duas vezes? Por isso que é duas vezes o A primeiro com o segundo. Mais o segundo com o segundo. 3B vezes 3B. 9B ao quadrado. Mais o segundo com o terceiro. 3B vezes 4C. 12BC. Agora o quarto com todo mundo. O terceiro com todo mundo. 4C vezes 2A. 4C com 2A. 4 vezes 2, 8. E A com C, AC. 4C vezes 3B. 4 com 3, 12. E B com C, BC. E 4C vezes 4C. 4 com 4, 16. E C vezes C, C ao quadrado. Agora somos termos. Vou pegar primeiro os termos do quadrado. A ao quadrado. Tem algum A ao quadrado para somar? Não. Então repito. B ao quadrado. Tem um B ao quadrado? Tem. Então eu repito.
Tem algum C ao quadrado? Tem. Só um. Então eu só repito. Tá bom? Agora vamos somar. Eu só posso somar AB com AB. 6AB com 6AB. Então vai dar 12AB. Só posso somar AC com AC. 8AC com 8AC mais 16AC. E 12BC com BC. Então 12BC com 12BC, 24BC. Tá? Aí, galera, pra você ver de forma direta, ó, aqui. Quando eu faço direta, aqui tem o A. Ó, a gente compara aqui. Aqui estava 2A mais 3B mais 4C ao quadrado, certo? Então o resultado é o primeiro ao quadrado. O primeiro ao quadrado tem que levar todo mundo ao quadrado, tanto o 2 como o A. Mais o segundo ao quadrado. Ele leva todo mundo ao quadrado, o 3 e o B. E o terceiro ao quadrado, 4C, mais 16C ao quadrado. Tá vendo? Até agora ficou igualzinho. Bem? Agora, fazer combinação. Multiplico o primeiro com o segundo. 2A com 3B, 6AB. Vezes 2, 12AB. Ó. Depois o primeiro com o último. AB, 2A com 2 com 4C, 8AC. Dobra, 16AC. E depois o segundo com o terceiro. 3B com 4C vai ficar 12BC. Dobro, 24BC. Porque eu tenho que multiplicar por 2. Ficou igualzinho, tá? Ficou na dúvida? Faça a distributividade mesmo, tá bom? Vamos lá. Questão I. Questão I aqui, tá? Vou fazer aqui do ladinho. Vou fazer bem aqui, aí. Aí eu vou fazer bem aqui. Depois a J eu faço lá embaixo, tá? Bem, primeiro tem que resolver essas potências aqui, certo? Isso aqui não é um quadrado. Que não é o quadrado da soma de dois termos. Então vou resolver direto. Quadrado da soma de dois termos. Se não der, faz ele vezes ele mesmo. É o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí aqui, pessoal, ó, não tem jeito, aqui tem que fazer distributividade mesmo. Raiz de 2 vezes 4. Não multiplico raiz por número. Desculpa, menos raiz de 2 vezes 4. Então vai ficar menos 4 vezes raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 é uma coisa que 4 raiz de 2. Depois, menos raiz de 2 com menos raiz de 2, menos com menos, mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Perfeito? Agora vamos lá. Toda vez que eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, eu corto a raiz. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 5, 10, raiz de 2. Eu não posso multiplicar a raiz com número. Mais 25, menos 4 raiz de 2, mais 2. Agora somos números, ó. 4 mais 25, 27, com 2, 29. Mais 6 raiz de 2. Tá bom? Ok? Vamos lá. Deu preguiçado aqui. Deu uma travada na cabeça. Então vamos lá. O próximo. J. Beleza. Vamos fazer direto aqui, ó. Esse aqui não está elevado ao quadrado nada. Acho que aqui era para estar elevado ao quadrado. Acabei esquecendo de colocar. Mas tudo bem. Se não está, tranquilo. Ele está dando parênteses. Dentro do parênteses tem como somar? Não, porque eu só posso somar raiz de 3 com raiz de 3. Ok? Como o sinal aqui fora do parênteses está positivo, então eu posso eliminar o parênteses sem fazer nada, tá bom? 2 raiz de 3 menos 4. Aí aqui eu tenho o produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. Se não lembrar, faz trivialidade. Se não, faça o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que a gente acabou de fazer. Um número, uma raiz elevada ao quadrado, eu corto a raiz. Então fica 2 raiz de 3 menos 4 mais 3, 1 ao quadrado, 1. Então fica menos 1. Então o resultado ficou 2 raiz de 3 menos 4 mais 3 menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Ok? Ok, aqui pede o seguinte, calcule a área de um quadrado cujos lados medem. Vai dar o lado do quadrado, tá?
Agora, para calcular a área, eu tenho que multiplicar lado vezes lado. Então, eu vou multiplicar esse número vezes ele mesmo. Tá? Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5 vezes ele mesmo. Tá? Mas multiplicar por ele mesmo, pessoal, é justamente fazer ele ao quadrado. Tá? Pode fazer passo a passo aqui, que vai chegar nesse mesmo resultado que a gente fazia direto. Como que eu faço direto produto de estéreo? Faço primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais o terceiro termo ao quadrado, mais duas vezes a multiplicação do primeiro com o segundo. Raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso multiplicar porque as raízes têm o mesmo índice. Vai ficar raiz de 6. Mais duas vezes o primeiro com o último. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Mais duas vezes o segundo com o terceiro agora. Duas vezes, raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Como aqui tem a raiz está elevada ao quadrado, corto a raiz, tá? Extrai a raiz, vai ficar 2 mais 3 mais 5, mais. Aqui não tem como simplificar, tá, pessoal? Porque 6 é 2 vezes 3. Eu não consigo colocar nada ao quadrado. O 10 é 2 vezes 5. Não tem como colocar nada ao quadrado. E o 15 é 3 vezes 5. Então não tem como colocar nada ao quadrado. Tem como somar essa raiz? Não. Continua assim. 2 raiz de 6, mais 2 raiz de 10, mais 2 raiz de 15. 2 mais 2 mais 5 dá 10. Vai dar 10, 2 raiz de 6, mais 2 raiz de 10, mais 2 raiz de 15. Ok? Beleza, os produtos notáveis acabou. Agora vamos para as racionalizações. De novo, eu não fiz racionalização separada. Eu fiz a racionalização já junto com os exercícios, tá? Coloquei até a F. Então, vamos lá. Letra A. Eu tenho que somar esses termos. Primeiro, eu vou racionalizar isso daqui, tá bom? Então, racionalizando 1 sobre raiz de 2. Como tem raiz de 2 embaixo, só raiz quadrada, eu multiplico pela raiz quadrada em cima e pela mesma raiz quadrada embaixo. Em cima, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, substituindo esse número por raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, fica raiz quadrada de 2 sobre 2, mais raiz quadrada de 2 sobre 3, menos 4. Bem, para somar, eu só posso somar esses dois. Não tem como somar esse 4. Então, nem precisa fazer MMC com 4. Porque eu só soma raiz com raiz. O MMC de 2 e 3 é 6. Se vocês quiserem fazer isso, vocês façam, que vai chegar no mesmo resultado. Então, quer dizer que esse daqui tem que virar 6, então multiplico por 3. Em cima também tem que multiplicar por 3. Aqui tem que multiplicar por 2 para virar 6. Em cima também multiplico por 2, tá? Mas tomem cuidado. Não tem como, galera, eu multiplicar esse 3 pelo raiz de 2. Isso aqui vai ficar 3 raiz de 2 sobre 6. Aqui vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 sobre 6, menos 4. Soma de fração, mantém o denominador, soma em cima. 3 raiz de 2 com mais 2 raiz de 2. Tenho 3 raiz de 2 com mais 2 raiz de 2. Mantém a raiz nisso e soma os números. Ó. 3 mais 2, 5, menos 4. Acabou aqui, tá bom? B, de novo, vou racionalizar esses dois aqui, tá bom? Aqui não precisa nem racionalizar, porque eu estou raiz quadrada de 3 em cima, raiz quadrada de 3 embaixo, na minha fração. Posso cortar, beleza? Então aqui ficou só 2. Eu vou fazer aqui direto, tá? 2 que sobrou aqui com menos 1, ficou 1. 1 menos 3, raiz quadrada de 3. Agora eu preciso racionalizar essa raiz aqui. Como tem raiz quadrada embaixo, eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 3 embaixo, pela raiz quadrada de 3 em assim, ó, fica 1 menos 3 vezes raiz quadrada de 3. 3 raiz quadrada de 3. Porque não tem como multiplicar número com raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Simplifica aqui, ó, vai ficar 1 menos raiz de 3. Continuando. Aqui, guys, ó, vamos lá. Aqui que eu tenho? Aqui eu tenho soma de duas frações. Primeiro tem que racionalizar isso aqui também. Então, racionalizando primeiro, 6 sobre raiz quinta de 2. Bem, aqui já não é mais raiz quadrada. Aqui o expoente não é 1. Então, tem que multiplicar pela mesma raiz quinta em cima e embaixo, pelo mesmo índice. Porém, 2 elevado à quarta. Porque justamente é a subtração de 5 menos 1 que dá 4.
Tá bom? Lembre-se disso. Então, aqui multiplicando 6 vezes essa raiz, vai dar 6 vezes essa raiz. Como não tem como cortar, eu vou resolver aqui dentro. 2 elevado a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Sobre raiz quinta com raiz quinta, multiplicando eu posso multiplicar porque são raiz quinta. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a quarta vai dar 2 elevado a 5. Por isso que eu multipliquei pela diferença desse índice por esse. Porque justamente quando eu multiplico, fica igual, porque dá para cortar. Então vai ficar 6 raiz quinta de 16 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Então aqui vai ficar 3 raiz 15 de 16. Raiz 15. Raiz quinta só. Só raiz 5 aqui só, tá bom? Que não é 15 não. Somando com raiz quinta de 16 também. Bem, eu posso somar as raízes quando as raízes são semelhantes, ou seja, têm o mesmo radical idêntico, tá? Então, vou colocar um aqui para somar. Multiplico por 3 aqui embaixo para virar 3, multiplico em cima. Aqui vai ficar 9 raiz quinta de 16 sobre 3, mais raiz quinta de 16 sobre 3. Mantenho o denominador e somo em cima. Só que quando eu vou somar em cima, eu vou manter a raiz e vou somar os números aqui. 9 mais 1. Quando não tem nada é 1. Acabou. Ok? Racionalizando essa daqui, ó, essa 4. 3. A D. Primeiro. Aqui, esse 8, tem como simplificar ele primeiro. A gente fez isso em sala bastante, umas 3 vezes aqui. Dividir por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 8 é 2 ao cubo. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 1 sobre raiz quarta de 2 ao cubo. Beleza? Então, vamos racionalizar isso aqui primeiro. Como está raiz quarta, eu vou multiplicar por raiz quarta em cima de 2 e raiz quarta também. Como aqui é 3, então 4 menos 3 é 1. Então vai ficar 2 elevado a 1 aqui. Tá? Elevado a 1 é uma coisa que não está nada no expoente, tá bom? Agora multiplicando aqui, vai ficar menos 1, multiplicando de cima com de cima, vai ficar 1 vezes raiz quarta de 2, raiz quarta de 2. Multiplicando aqui vai ficar raiz quarta, 2 ao cubo vezes 2, soma os expoentes, certo? Porque eu estou multiplicando bases iguais, 2 elevado a quarta. Posso cortar. Então aqui vai ficar menos 1 mais raiz quarta de 2 sobre 2. Acabou. Não tem como fazer mais nada aqui. Tá bom? F, E. Vou simplificar o fator, vou racionalizar esses dois números, tá bom? Então, racionalizando primeiro. 3 sobre raiz quadrada de 3 mais 1. Mais 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 1. Opa, desculpa, vou racionalizar aqui direto já. Tá? Para racionalizar aqui, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3 menos 1 em cima e raiz quadrada de 3 menos 1 embaixo. Lembra? Multiplico só trocando o sinal. E essa aqui, segunda, eu faço a mesma coisa. 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 1. Eu multiplico por raiz quadrada de 3 mais 1 em cima e raiz quadrada de 3 mais 1 embaixo. Ok? Agora vamos lá. 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 1. 3 vezes daqui. Vai ficar 3 vezes isso. Posso fazer essa distributividade? Posso, sem problema nenhum. Tá bom? Vocês podem fazer também. Só que quando eu, agora embaixo, como estou multiplicando duas coisas, multiplicando por duas coisas subtraindo, isso nada mais é que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Então aqui vai ficar 3 raiz de 3 menos 3, fazendo essa atividade aqui, tá? Sobre 3 menos 1, que dá 2. Fechou, tá bom? Esse primeiro aqui. Agora vamos para o segundo. Que vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 1. Embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar igual tá aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa. Que vai dar 2. Posso simplificar. Não, vou deixar o 2 embaixo. Por que eu vou deixar o 2 embaixo? Porque vai ter que somar a fração. Então os denominadores têm que estar iguais, tá? Vou deixar o 2 aqui embaixo.
Agora, isso daqui virou justamente essa fração. A segunda fração virou essa segunda. Então, agora eu vou somar. Somando 3 raiz quadrada de 3 menos 3 sobre 2, mais 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 2 sobre 2. Denominador igual, mantenha o denominador e soma em cima. 3 raiz quadrada de 3 somado, só posso somar com a raiz quadrada de 3, então mantenha a raiz e soma os números. 3 mais 2, 5. Menos 3 com mais 2, menos 1. Acabou aqui, tá? Só essa F eu não vou fazer não, deu uma cansadinha aqui, tá bom? Então vamos lá, calcule a área desse triângulo. Bem, eu sei que isso daqui é a altura, ó. Agora, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, a base, que é raiz 13 menos 3, multiplicado com a altura, que é a raiz de 13 menos 3. Isso tudo dividido por 2. Bem, mas aqui, ó, estou multiplicando duas coisas iguais. Se vocês quiserem fazer direto, porque isso aqui é a mesma coisa que raiz de 13 menos 3 ao quadrado. Tá bom? Então vai ser o quadrado primeiro, raiz de 13 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é a raiz de 13, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado segundo, que é 3 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Raiz corta a raiz, vai ficar 13, menos 2 vezes 3, menos 6. Eu multiplico o número com o número. Raiz de 13 mais 9. Tá? Bem, 13 mais 9 dá 22, né? 22. 22 menos 6, raiz de 13 sobre 2. Bem, quando eu tenho uma soma, pessoal, eu não posso dividir esse número por esse. Não posso. Mas eu posso dividir esse por 2 e esse por 2. Tem que dividir todo mundo pelo 2. Ou eu coloco o 2 em evidência. 2 fica 11 menos 3, raiz de 13 sobre 2. Simplifico. Vai dar 11 menos 3 raiz de 13. Ok? 27. Depois 28 e finish. Vamos lá. 27. Eu tenho essa figura, certo? Aqui é 12 metros, não é 12m, é 12 metros. E aqui é 12 metros. E aqui é 25 metros quadrados. Então vamos lá. Se aqui é 25 metros quadrados e ele fala que isso aqui é um quadrado, daqui é um quadrado, certo? Porque aqui é B, ele não fala, mas se aqui é B e aqui também é B, então tem dois lados iguais, então é um quadrado. Bem, se nessa área é 25, então eu sei que o lado vale 5. Esse lado vale 5. Opa, se esse pedaço vale 5 e isso tudo vale 12, então esse pedaço vale 7. Beleza? Aí fala, qual é a medida do lado do retângulo roxo? Então, o retângulo roxo ele tem a medida de 5 de comprimento e 7 de largura. Tá? Qual é a área do quadrado verde? Bem, o quadrado verde é um quadrado de lado 7, então é 7 vezes 7, que é 49 metros quadrados. Tá bom? 28. A área do quadrado rosa, essa rosa, né? Laranja, nossa, estou daltônico. É 169 metros quadrados. E do rosa é 100 metros quadrados. Bem, se eu quero descobrir o lado, tem que fazer raiz quadrada de 169, que é 13. Então aqui é 13 e aqui é 13. Eu sei que os dois lados são 13 porque ele já fala que é um quadrado. Ó. Tá bom? Raiz quadrada de 100 é 10. Então eu sei que o B vale 10. Ó, e o A vale 13, ó, porque esse daqui tudo é A. Aqui, ó, A vale 13 também. Então esse aqui é um quadrado de lado 23. Beleza. Então esse quadrado de lado A vai ser 13 por 10. Aqui vai ser 13 por 10 também. Tá? Então beleza. Calcule os valores de A e B. Acabamos de achar. A é 13 e B é 10. E o retângulo azul é 13 vezes 10, que vai dar 130 metros. Tem metros? Centímetros. Centímetros quadrados. Tá bom? Pessoal, espero eu ter ajudado vocês, tá? Fique com Deus. Um abraço e até a nossa aula, tá?